já passou. Obrigado, camarada presidente. José Eduardo dos Santos, a nação jamais esquecerá. Estarás sempre no coração do povo angolano, camarada presidente, o arquiteto do maior presente. O povo que ontem sofreu, agora sorri com a paz. Desde muito cedo doce a pátria, na luta pela independência e pela paz. Viver pela nação sempre foi sua missão, guiando o povo rumo ao progresso. Jovem destemido enfrentou o mundo, promovendo a união e a nova Angola. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, pela paz e reconciliação nacional, pela reconstrução de Angola. Obrigado, comandante-chefe, estamos de sentir pela dedicação à pátria. Obrigado, Zé. Obrigado, arquiteto da paz. Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! Obrigado. Viva! Boa noite ao nosso fiel telespectador. Bem-vindo ao especial e informação da Palanca TV. Hoje, 8 de julho de 2022, precisamente em função da morte do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ocorrido precisamente hoje em Barcelona. Um anúncio que foi tornado, digamos, a público às 11 horas de Barcelona, precisamente a informação que girou o mundo. E desta forma vamos aqui em conversa com os nossos convidados em torno da vida e obra de José Eduardo dos Santos. São nossos convidados para esta conversa que se impõe nesta noite de sexta-feira aqui na Palanca TV. Começamos a direcionar aqui as nossas relações precisamente para analista político Suzete Antão e também membro do Comitê Provincial e da Comissão Executiva do MPLA. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, colegas. Boa noite, Angola. Hoje somos todos tristes. É assim. Muito obrigada. Pois bem, também direcionamos as nossas saudações à pastora e também conselheira-geral das Igrejas Cristãs em Angola, de Olinda Dorcas Esteca. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigada e boa noite a todos. Pois bem, o nosso economista aqui também presente, Augusto Fernando, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Luís, boa noite, colegas, e boa noite lá para casa, para os telespectadores, não é? Igualmente direcionamos ao sociólogo João Sassando, boa noite, bem-vindo também a essa especial informação. Muito boa noite, ilustre, saudades dos colegas do painel e o povo de Angola, que a esta altura está de luto, mas este é o ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos e algum dia havemos de morrer. Pois bem, antes de começarmos aqui a nossa abordagem que se impõe neste dia que fica de alguma forma também marcado na história política de Angola, importa aqui trazer o percurso histórico de José Eduardo dos Santos, com uma carreira política vasta. José Eduardo dos Santos assumiu precisamente a presidência de Angola pela primeira vez em 1979. Além de presidente, José Eduardo dos Santos foi também
comandante em chefe das Forças Armadas angolanas e também presidente do Movimento Popular de Libertação ou para a Libertação de Angola, MPLA. Acompanhe. José Eduardo dos Santos faleceu nesta sexta-feira, 8 de junho de 2022, por volta das 11 horas em Espanha, aos 79 anos de idade, vítima de doença prolongada. O ex-presidente da República de Angola teve um percurso marcado pela liderança do país durante 38 anos e apelava sempre à unidade nacional e à reconciliação entre os angolanos. Após a assinatura formal destes acordos, consagram o início de uma nova era de paz e de concórdia em Angola. José Eduardo dos Santos, no seu último discurso de massas nas eleições passadas, destacava-se mais uma vez a escolha por João Lourenço, de modo a dirigir os destinos do país. O ex-presidente angolano estava internado em coma induzido, alguns dias de cuidado intensivo no Centro Médico Tecnon, em Espanha. A Presidência da República confirmou este facto triste na sua página na rede social Facebook. O falecimento de Sua Excelência ex-presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido sexta-feira por volta das 11h10, hora de Espanha, certificada pelo boletim médico da clínica em Barcelona, após prolongada doença. Para já foi decretado luto nacional por 5 dias, por despacho presidencial, exarado por João Manuel Gonçalves Lourenço. Pois bem, é precisamente este dado aqui a contextualizar a informação que foi então publicada hoje e viralizou o mundo. Para os angolanos é, sem sombra de dúvidas, um momento de muita consternação, daí a necessidade de refletirmos um pouco mais sobre a vida e obra e perceber até que ponto é que a morte de José Eduardo Santos pôde impactar do ponto de vista social e também político Angola. Por isto, vamos aqui começar com a abordagem sociológica que se impõe. Gostávamos que dissessem alguma consideração sobre o incidente que marcou precisamente aqui o mundo. Não vamos direcionar, está sobre a mesa a questão. Sim, eu penso que, em primeiro lugar, devemos endereçar a família biológica e a família política do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nossos sentimentos de pesar. Portanto, mas é preciso que nós tenhamos a compreensão de que todo cidadão nacional, portanto, independentemente das funções que ocupe no Estado, portanto, ele tem uma família que deve ser respeitada. Mas também a família tem de compreender que quando no seu seio tem um ente que ocupa funções de relevo no Estado, portanto, a vida deste cidadão não diz respeito única e exclusivamente à família. Portanto, é preciso que os angolanos agora compreendam que a família tem o seu momento, é preciso que se respeite o momento da família, mas depois também a família tem de compreender que 38 anos a dirigir o país, 38 anos a dirigir um partido, portanto, a sociedade tem também o direito de participar do ritual desta ilustre figura que foi José Eduardo dos Santos para Angola. Mas, como africanos, nós também sabemos que é absolutamente fundamental que o ritual fúnebre seja feito principalmente obedecendo aquilo que é a tradição, a boa tradição africana. E nós temos estado a verificar que neste período de doença prolongada do antigo presidente têm surgido alguns antagonismos que, como africano, não nos dignifica. Portanto, esta transição da vida humana para a ancestralidade, para nós africanos, deve ser feita com a calmia, com a unidade familiar necessária e requerida, para que se evite perturbações nesta transição para a ancestralidade. Portanto, o recado e o apelo vai para a família biológica, política, aqueles que neste momento têm a intervenção direta em todo este processo, para que se realizem as exéquias do antigo Presidente da República, para que tenham serenidade, para que haja a elevação necessária
para que todo este processo seja feito com a dignidade. Portanto, independentemente das ações enquanto seres viventes, para nós africanos, após a morte, portanto, nós devemos lembrar das coisas boas. Eu tenho estado a dizer que nós não podemos criar um ciclo no nosso país em que na morte se potencia o ódio. Na morte se chamam as coisas negativas que o cidadão, enquanto vivente, fez. Não, isto não é nosso como africanos e também não é de povo algum. Portanto, se nós vermos ao longo do mundo os diferentes povos, portanto, respeita-se o ritual da morte. Portanto, e eu penso que o antigo presidente não pode ser diferente, independentemente das contradições que existiram durante a sua governação, mas hoje, diante da sua morte, eu penso que nós devemos nos curvar e, com respeito necessário e requerido, portanto, fazer o ritual que ele bem merece. Pois bem, podemos agora estender aos demais, já que o pontapé foi direcionado aqui pelo sociólogo João Sassano. No final do dia, primeiro, endereçar as condolências à família biológica e política do engenheiro José Eduardo Santos, ex-presidente da República de Angola, e depois não foge à regra, não é, em África, até porque quando as pessoas morrem no cemitério ninguém vai lá fazer o relatório da parte errada da vida da pessoa, vão fazer-se elogios fúnebres, não é? E estamos aqui diante desse percurso. Daqui em diante o que vamos ter são elogios à figura de José Eduardo dos Santos, recordar o percurso positivo que teve acertos, não é? Durante estes 38 anos que governou Angola, governou o MPLA, está presente na vida de 3 ou 4 gerações de angolanos, começa um percurso antes de 75, já esteve na guerrilha, quando fala-se dos eventos da independência, não é? Está lá patente aquilo que foram os feitos de Eduardo dos Santos. E depois da independência, começa, de facto, em 79, não é? Um exercício de liderança do país e fica marcada aí aquilo que foi a frase da tomada de posse, que não era uma substituição possível, mas uma substituição necessária, não é? E começa aí a governar, Eduardo dos Santos, teve a primeira década de governação de 79 a 89, não é? Onde podemos destacar, do ponto de vista econômico, o programa de saneamento econômico e financeiro, depois da queda do Muro de Berlim. Teve que se fazer uma reforma, sair da economia centralizada para a economia de mercado. José Eduardo Santos aí mostra, de facto, o seu punho de liderança, cria uma comissão para fazer a transição de uma economia centralizada para a economia de mercado, teve os êxitos que teve, não é? E começa a segunda década de governação, que vai de 1989 a 1992. Não é? Sabemos que neste período, depois de 92, as eleições legislativas tiveram aceitação, mas as presidenciais não tiveram aceitação. O país mergulha num clima de instabilidade, não é, que fica marcado também por alguma instabilidade econômica nos anos de 1993, 94, alta inflação, desvalorização da moeda e por aí em diante, não é? Na terceira década, que podemos cifrar de 1999 a 2009, não é? José Eduardo Santos atinge o auge econômico da sua carreira, estabiliza o Kwanza, que deixa o Kwanza estável. Angola começa a registrar crescimento econômico na ordem dos 2 dígitos, era a economia que mais crescia a nível da região e mesmo, não é, comparando com o mundo, porque economias pujantes, como é o caso dos Estados Unidos, China, União Europeia, estavam a crescer em 1 dígito e abaixo de 5%. E Angola estava a crescer entre 10% a 15% por ano. Não é? Conseguiu feitos importantes do ponto de vista econômico
neste período, não é? Os últimos anos de governação, que são os últimos 8 anos, que já não fechou uma década, que vai de 2009 a 2017, ele consegue uma estabilidade política, consegue de facto levar o multipartidarismo à democracia como um marco, porque em 2008 começa o primeiro ciclo de eleições regulares, não é? Tivemos eleições em 2008, em 2012 e em 2017 que cessa funções e por livre e espontânea vontade decide não concorrer mais, porque podia ainda ter um mandato. Nessa altura podemos dizer que o grande feito que tivemos nesses 8 anos foi a estabilidade do ciclo democrático. Ainda neste período temos que ressaltar, não é, a aprovação da Constituição da República de Angola. Em 2010 dá-se a aprovação da Constituição, não é? É a Constituição que temos em vigor até agora, que dita os marcos do período das eleições, que dita, no final do dia, a pauta de toda a legislação que Angola vai desenvolvendo nos últimos anos. Algumas estão a ser atualizadas, a própria Constituição sofreu agora alguma atualização, mas ele fecha o ciclo, a carreira política, com a estabilização ou a realização de eleições regulares, que é de facto que pauta o desenvolvimento de qualquer país. Eu penso que tem os feitos que tem um nome escrito na história. Não se vai relatar a história de Angola sem falar do nome de José Eduardo dos Santos, e provavelmente será o nome mais sonante na história recente de Angola. Pois bem, esta é uma informação hoje que fica patente e ficará, digamos, patente na história do partido MPLA de forma significativa. Claro, perdemos o nosso grande presidente. Foi durante muitos anos nosso presidente. E é um presidente humano, muito extremamente humano, lutou sempre pela paz. Foi um homem que não quis vinganças quando nós assinamos o acordo de paz. Fez questão de unir os angolanos todos, não teve atitude como noutros países que nós conhecemos de vinganças. Portanto, ele foi sempre um homem que procurou e lutou sempre pela paz, com muita dificuldade, deu a sua juventude toda a nós. Os angolanos não podem esquecer isso, porque ele durante muitos anos vivia praticamente num bunker, não é? Não saía do Futungo. Era um homem que gostava de música, gostava de tocar, gostava de dançar, gostava de sair, como todos nós, e não saía. Portanto, a vida dele era no Futungo a jogar xadrez de guerra para ver como é que conseguiria consolidar a paz, e que, de facto, conseguiu consolidar a paz e unir, integrar mais de 50 mil homens que eram os militares na altura do partido adversário da UNITA. Então, eu acho que todos temos que o recordar e relembrá-lo sempre na história. Todos os angolanos, não é só do MPLA, todos os angolanos têm que lembrar-se que José Eduardo dos Santos foi efetivamente o maior humanista que nós tivemos, porque não é fácil um jovem com 37 anos tomar posse, com 37 anos, ele tinha apenas 37 anos, recebeu um país em condições extremamente difíceis, com vários problemas, conseguiu ir ao longo dos tempos resolvendo os problemas e essencialmente era um homem culto, extremamente culto, gostava das suas boas músicas, música clássica também, gostava de conviver, mas a vida dele de facto toda foi entregue aos angolanos para nos defender-nos. Eu vi muitas imagens do presidente muito triste quando apareciam imagens do povo a morrer, e a morrer também de fome, porque nós na altura tivemos mesmo fome, miséria humana. Nós tivemos miséria humana nessa altura. Não nos podemos esquecer desses momentos que se passaram em Angola e que ele lutou
trabalhou, foi um grande diplomata, conseguiu efetivamente provar ao mundo que nós estávamos bem, os outros é que estavam errados, e conseguiu de facto consolidar a paz e unir os angolanos todos. Porque hoje somos todos unidos, apesar de cada um ter o seu partido, mas respeitamos, temos que nos respeitar, porque isso é a verdadeira democracia que ele sempre quis para Angola. Eu queria aqui também dar os meus sentimentos à família toda, aos amigos e a todos os meus camaradas, porque estamos todos muito tristes de ter vindo ao PNED, e não só, para além fronteiras, temos muitas pessoas que o conheciam bem, pessoas que o respeitavam. Eu vi muitos estrangeiros, grandes homens do Estado, de outros países, a falarem-me do Zé Eduardo dos Santos de uma forma extraordinária. E agradeço esses momentos que eu tive, porque de facto sentia orgulho de ser angolana e de ter um presidente como o presidente Zé Eduardo dos Santos. Pois bem, ao falar de humanismo, precisamente vem aqui a interpretação e direcionamos a palavra à pastora Diolinda Dorcas Teca. José Eduardo Santos estava muito preocupado com a questão da espiritualidade. A ideia da pacificação dos espíritos vinha precisamente também, em algumas vezes, no seu discurso. Evidente, como foi muito bem dito, o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, é alguém que muito trabalhou para este país, para os angolanos. E a questão da humanização esteve sempre na agenda política dele. É verdade. E na agenda social. Veja, por exemplo, foi praticamente nos anos 80, quando ele começa a trabalhar com a juventude. Conseguiu colocar fora do país jovens de ambos os sexos que foram formados em diferentes áreas. É verdade. Porque gostaria de ver um país bem diferente. Claro que ele assume a responsabilidade de um momento difícil, mas ainda assim, e depois com pouca idade, 37 anos na altura, não era tão fácil, mas ainda assim vemo-lo como alguém que quis ter, na verdade, um país seguro, um país calmo, um país cujos recursos humanos e materiais e financeiros pudessem estar realmente a dispor de todos os constituintes deste país. Então, temos aqui marcas muito positivas de quem nos deixa hoje. E também foi alguém que, mesmo em tempo de guerra, nós, claro, como angolanos, acompanhamos todos nós, era aquele cuidado que dava às crianças, à mulher, aos militares, não é? Dando helicópteros para salvar, não é? Para libertar determinadas pessoas de uma zona bem difícil. Quer dizer, conseguia-se ler as marcas de alguém que realmente está preocupado pelo seu povo. É verdade. Pois bem, sabemos que as opiniões já continuam a se fazer sentir, mesmo antes da informação oficial que chegou precisamente hoje, da morte de José Eduardo dos Santos. Que interpretação é que podemos fazer precisamente a estas reações divergentes? Que sinais é que estas pessoas, ao transmitirem informações sobre a vida e o trajeto ou percurso histórico e político de José Eduardo dos Santos, pôde trazer um impacto social? Eu acho que aqui houve uma grande falta de respeito para com o presidente José Eduardo dos Santos, seus familiares, os amigos, o partido e principalmente o Estado angolano. Houve uma grande falta de respeito, inclusive, em relação ao presidente João Lourenço. Então, é lamentável o que se leu nas redes sociais, é lamentável as invenções que fazem, é lamentável alguns membros da família, não vou dizer os nomes porque é desagradável, neste momento não o farei, o que escrevem, o que dizem. É muito triste porque o presidente José Eduardo Santos merece muito mais, porque ele foi um grande homem, foi grande. José Eduardo Santos foi grande. Ele deu exemplos e deu bufetadas de luva branca, como nós falamos
no bom português, a muitos dirigentes internacionais. Ele deu aulas de diplomacia a muitos dirigentes estrangeiros que tentaram usurpar o nosso país, saquear o nosso país, levar o nosso património, e ele soube de facto ser grande, e era grande e não merece, de facto. Nós devemos aconselhar as pessoas todas a estarem no silêncio. Eu escrevi isso várias vezes nas redes sociais. É um momento de silêncio, devemos estar todos em silêncio. Não nos devemos meter na vida da família privada dele. Não devemos, ninguém tem nada a ver com a vida privada do Presidente José Eduardo dos Santos. Nós temos a ver com o nosso grande chefe de Estado que tivemos. Tivemos, de facto, um grande estadista e tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Não se deve alimentar, nem manter. Eu ainda hoje me meteram em 2 grupos com o nome dele e já saí porque, efetivamente, fiquei incomodada quando comecei a ler e ouvir em áudios. Acho que as pessoas também lhes fazia bem um bocadinho de educação, que é lamentável tudo isto que escrevem, que dizem, é feio, porque ele merece muito mais, merece muito respeito de todos nós, angolanos de Cabinda ao Conento. Sim, João Santos. Eu penso que nós, neste momento, devíamos, como dizia no princípio, ter a elevação necessária para que o rito fúnebre, as exéquias, ocorram no tal clima de tranquilidade. Quando nós estamos a analisar a história de Angola, nós não podemos colocar como o lado positivo e o lado negativo. Portanto, os que estavam certos e os que estavam errados. Portanto, é isto que gera o antagonismo que divide os angolanos. Eu penso que José Eduardo dos Santos, Antônio Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Olden Roberto, portanto, assumem a liderança numa luta pela independência do nosso país num momento absolutamente complexo. Portanto, eles tiveram que lidar com interesses hegemônicos de potências que queriam ter os seus interesses no país, portanto, e jogavam todas as cartas para que o seu interesse prevalecesse. Portanto, independentemente dos lados em que cada cidadão angolano esteve durante este período 75-2002, como digo, o importante é nós olharmos agora para o período de reconciliação. Eu penso que o presidente José Eduardo dos Santos deixa este legado, portanto, 2002 inicia-se o processo de reconciliação nacional, mas para que haja reconciliação é preciso que hajam 2 entes, e aqui eu não digo apenas 2 entes, aqui é o povo angolano. Portanto, todas as contradições que nós tivemos no nosso país sempre foram resolvidas, e muito bem resolvidas, quando nós, filhos da mesma terra, nos sentamos à mesma mesa, olho nos olhos, e discutimos as nossas contradições. E eu penso que aqui, no caso do presidente José Eduardo dos Santos, não pode ser diferente. Eu penso que podemos nos sentar, tem-se as diferenças, e aqui eu fazia, talvez, um apelo à família política do presidente José Eduardo dos Santos, muito do antagonismo que se criou com a família, parte do tratamento que se deu a esta figura, que a ilustre José diz que é uma figura grande, portanto, depois da sua saída da vida política ativa, portanto, houve quase que um esquecimento. Eu tenho dito que mais do que da grandeza de exatamente, mais do que nós chamamos a filha, que hoje vem volta e meia estar nas redes sociais a fazer publicações, portanto, José dos Santos, que todo mundo conhece, mais do que nós adjetivarmos, é preciso compreender também. Nós tivemos o pai como líder da nação 38 anos. Portanto, saindo do poder, portanto, há aquele sentimento psicológico, social, de uma perda. Portanto, ele tinha um sentimento que perdeu. Portanto, o pai saiu do poder e às vezes nós... Mas no contexto da liderança política, que consideração ou que adjetiva que se pode atribuir a José Eduardo dos Santos? Não, estou a dizer adjetivar a filha. Portanto, eu vejo muita gente nas redes sociais a chamarem de
histérica. Portanto, não, é melhor ter calma. E eu digo que, na boa maneira africana, tantas vezes é preciso, a pessoa às vezes grita porque quer um abraço. Às vezes é só um abraço que ela quer, portanto, saber como é que ela está, o que é que precisa. Portanto, 38 anos de conforto, de hegemonia de poder, você pergunta como é que está. Às vezes é um aconchego, portanto, que faltou, e hoje nós temos essa situação. Mas eu penso que, como digo, Mas com os faltou bons... por parte de quem? Não houve aqui Não, falta de da aconchego de família ninguém. Ela política. foi-se embora, Portanto, fugiu. é preciso que... E nós devemos aproveitar a Civicop, que é a comissão que está a tratar dos conflitos, para consolidar. Portanto, eu penso que reconciliar, muito mais do que chorar os mortos, é preciso abraçar os vivos. Tanto, como digo, eles assumiram responsabilidades em períodos complexos da nossa história e muitos dos atos subsequentes, tanto foram próprios daquele contexto. Hoje, se nós quisermos fazer uma verdadeira reconciliação nacional, mais do que chorar os mortos, é preciso abraçar os vivos. Portanto, nos sentarmos à mesma mesa e dizer, 75 a 2002, o país andou de uma forma que não dignifica os angolanos. Portanto, agora que nós queremos reconciliação, como é que vamos agir daqui para frente? Portanto, sem voltarmos a potenciar o antagonismo. Porque quando nós, volta e meia, adjetivamos as pessoas, depois isto cria fossos. Portanto, e neste momento é de unir a família angolana, é de unir a família política, é de unir a família biológica para, ao lado da fogueira, chorar. O Eduardo dos Santos, que governou Mas Angola. ninguém está Vamos- desunido. Pois, Ninguém está vamos ouvir desunido. Augusto Fernandes. Eu penso que é nesse espírito que o Presidente da República, Falou hoje. à margem Claro. da reunião do Biro Político, da Exatamente. família política do MPLA, E que falou. foi claro, não é? E acredito que vai transformar isso em atos legais do Presidente da República. O Presidente da República diz que não há nenhum impedimento para a família dos Eduardo dos Santos vir ao funeral. Claro. Estamos aqui diante, provavelmente posso estar equivocado, mas uma amnistia, uma clemência que precisa ser doseada, não é? É Muito lógico bem, que não é para exatamente. toda a vida. O Presidente da República aqui provavelmente vai fazer um despacho presidencial ou vai chamar os seus pares, porque não podemos esquecer que além de Presidente da República, titular do Poder Executivo é o alto magistrado da nação. Nós General temos de um Chefe de Conselho Estado. Superior de Magistratura no país. Provavelmente ele vai chamar o Conselho de Magistratura e encontrar uma equação jurídica possível para termos aqui confortavelmente a família dos Eduardo dos Santos, aqueles que têm algum ato jurídico que os faz não estarem presentes em Angola, não é, por alguma eventualidade, vão poder entrar para o país sem serem perseguidos pela Procuradoria-Geral da República, sem serem inquiridos pela Procuradoria-Geral da República. Se existir eventualmente algum mandato de captura internacional, poderá ser colocado aquilo que dizemos em pause, não é? Não sei, mas foram as Foi muito palavras claro, foi do muito Presidente da claro. República muito claras. É bem verdade que Não precisa... convidou, foi claro. Foi claro a dizer, e objetivo. Não é? convidou, É como lógico estão a que, dizer. enquanto chefe de Estado, não é? Ele orienta-se por atos do Presidente da República, que poderá amanhã mesmo, provavelmente, conforme fez hoje, sair um despacho presidencial para o luto nacional. Provavelmente amanhã poderá haver algum instrumento jurídico de suporte para que a família dos Eduardo dos Santos possa estar no velório dos Eduardo dos Santos. E não só porque sabemos que o óbito em África é um bocadinho prolongado, às vezes Claro. leva 30 dias para fechar e depois temos um ano para as missas de um ano, e é bem provável que este instrumento jurídico venha a versar-se sobre esta matéria e seja de facto claro para que não sejam colocados qualquer tipo de impedimento à família dos Pois Eduardo bem, Santos. Mas Presidente, foi muito claro já lá nisso. iremos a esta abordagem. Gostávamos mesmo para clarificarmos aqui a conversa e este alinhamento que se Certo. faz é ouvirmos essencialmente o extrato do Presidente da República, João Lourenço, que Exatamente. garantiu não haver nenhuma objeção para que os familiares do ex-presidente José Eduardo dos Santos possam então regressar ao país para acompanhar o funeral. Vamos acompanhar.
tenho a dizer é que Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível e que o povo, portanto, siga pela comunicação social o programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar. Uma mensagem à família do Tano. Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente. Algumas das filhas do ex-presidente José Eduardo dos Santos são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários, e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as exéquias do pai. Estas alegações escolhem seu presidente? Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das exéquias e, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos sem exceção de ninguém. Muito obrigado. Do Presidente da República, João Lourenço, gostávamos que a pastora tecesse alguma consideração. Nesta altura, a paz deve prevalecer no coração e aqui a questão da gestão emocional também. Sim, neste momento não é para acusações. É um momento em que cada um de nós deve, na verdade, respeitar o momento, considerar os momentos, sobretudo emocionais, de cada um de nós e pensarmos naquilo que nos pode unir como angolanos. Exatamente. Claro que este apelo de Sua Excelência, o Presidente da República, João Lourenço, é realmente positivo, porque o que se quer é trazer, na verdade, este filho de Angola para o país e ser chorado de forma digna por todos nós, seja de que partido for, olhando para aquilo que realmente ele foi. Então, deve ser um momento de paz, de muita calma, de muita tranquilidade e também de diálogo com a família. É necessário que se crie métodos próprios Sim. para que o diálogo seja permanente até que o processo termine. Pois bem, quando fala em métodos, talvez venha aqui a interpretação da história das ideias políticas, vou já direcionar, mas gostávamos que a Suzete então tecesse alguma consideração sobre a reação do Presidente. Os fins não justificam os meios. Naturalmente, o Presidente está triste. O Presidente lidou com ele muitas décadas. Foram colegas de partido, militares, ele foi Ministro da Defesa, o Presidente, José Eduardo dos Santos era o Presidente, o Presidente João Lourenço foi Secretário-Geral do nosso partido, portanto, há anos e anos de convivência, de amizade, apesar das pessoas pensarem que não. E o Presidente esteve sempre atento à situação do Presidente José Eduardo dos Santos. O Presidente José Eduardo dos Santos não foi para Barcelona há pouco tempo. Não foi para Barcelona depois do Presidente João Lourenço tomar posse. Já ia antes, porque ele já tinha um problema de saúde, que tinha que ir lá com frequência e ficava lá algum tempo. Então,
não é após a tomada de posse do Presidente João Lourenço que o Presidente José Eduardo dos Santos vai para a Espanha. Vai antes e tem sido sempre acompanhado por toda a gente. Todos nós nos preocupávamos com a saúde dele. Portanto, não teve assim esquecido, como as pessoas querem hoje dizer. Mas o que acha que está a acontecer? Porque é que as pessoas estão a pensar o contrário? Porque nós temos sempre pessoas de má fé na vida. Nós nem todos pensamos em paz, estamos todos neste momento, como ainda agora que a pastora disse, como eu disse, este é um momento de reflexão, de silêncio, estamos todos de luto. É que é um presidente que marca a história de Angola, marca todos os angolanos. Repare, eu era uma jovem quando ele foi. Ele, quando entrou para o MPLA, foi quando eu nasci, em 58. Portanto, foi um homem que teve 64 anos no MPLA. É uma vida. Portanto, é uma vida. Então, temos que estar serenos, não pensar em confusões, como eu hoje já vi alguns vídeos de pessoas pela rua, com insultos. Não façam isso. Respeitem a memória e a alma do Presidente José Eduardo dos Santos, porque ele fez muito por nós. E é isto que todos nós temos que passar, esta mensagem a toda a gente. O respeito, o silêncio, respeitar a família, porque a família perdeu um ente querido que era amado por todos eles, porque ele era um irmão excelente. José Eduardo dos Santos era um irmão fantástico, tive a oportunidade de ver. E não só ajudou muitos angolanos, o Presidente José Eduardo dos Santos ajudou muitas pessoas. Uns foram gratos, outros não foram, mas não estamos aqui neste momento para estar num tribunal. Isto é um momento de reflexão, vamos rezar, quem é religioso, quem gosta de rezar, que reze muito pela alma dele, para ele estar a descansar em paz, porque ele já merecia descansar e ele merecia de facto ter um fim diferente. Eu gostava que ele tivesse vivido mais, porque ele não curtiu muito a vida, como nós dizemos no português de dia a dia. Ele não curtiu bem a vida, podia ter curtido mais, não curtiu, infelizmente não curtiu. E era um homem com muito charme, um homem bonito. Ele era o presidente da África, o presidente mais bonito da África. José Eduardo dos Santos era um charmoso e, de facto, merecia ter curtido mais a vida. Eu sei que ele, em Barcelona, fazia as suas passeatas, ia ver o Barça, que ele gostava muito de futebol, ia assistir lá aos treinos. E foi pena isto que lhe aconteceu. Mas o que lhe aconteceu pode acontecer a muita gente, porque olha, aconteceu à minha mãe, infelizmente. E ele partiu em 15 dias. A minha mãe teve 6 anos naquele estado, infelizmente. João Santos. É muito difícil. Pois. Sim, pronto. Às vezes, quando nós chamamos a discussão os factos que acontecem na sociedade, e o Sr. Presidente dizia a necessidade da serenidade. A serenidade é para não nos tirar o discernimento para abordar as questões. Portanto, a serenidade não é para pôr os problemas por debaixo do tapete. Portanto, é neste âmbito, por isso é que eu chamava a atenção, da boa maneira africana, aproximar-se à família. Porque nós sabemos que existe um conflito, neste momento, existe um caso no tribunal em Barcelona, entre a família e o Estado. Portanto, ainda mesmo dentro da própria família, existe uma contradição entre os filhos e a antiga esposa. Portanto, não é para nós desviarmos o foco. Portanto, a serenidade... Não, é um conflito entre o Estado angolano e as filhas. Não, são situações entre a família, que nós não temos nada a ver com o problema do Presidente José Eduardo dos Santos, se está ou não casado, se vive ou não vive com a doutora Ana Paula dos Santos. Sim, não use isso aqui hoje, porque não lhe fica bem estar a usar isso. Não estou a usar, estou a dizer. Entende? Não use isso, fica-lhe mal. Porque isso é do foro pessoal e íntimo da vida do Presidente José Eduardo dos Santos. Tem que deixar terminar. Estou a dizer, não fala a nisso serenidade é para o Estado não lhe fica bem. abordar essa questão o Estado não tem um processo do governo coerente, espanhol.
serena, Ou dos tribunais. aproximar as pessoas, como dizia a pastora aí bem, dialogar na posição de mais velhos. Portanto, se existe uma filha que está descontente, aproximar porquê, o que é que se passa, conversar, sentar à mesa, portanto, à volta da fogueira. Portanto, o pai partiu, mas nós precisamos da tal serenidade. A dinâmica da reconciliação transcende a este aspecto. Reconciliar. Doutora, Ela já doutora, sentou, foi à volta da vossa minuto. fogueira. Tem uma delegação do Estado angolano Tem lá, é lá. em Barcelona, Tem que embaixador nesta que altura está a acompanhar. está a negociar, o que o doutor está a dizer, está a negociar com a família. Não é? As Claro. palavras do presidente Com o irmão da Luís dos República. Santos. Não só o irmão, tem mesmo também, A irmã, também tem filhos, todos os mas filhos. estão, na tarde de hoje, Claro. houve importantes Exatamente. reuniões entre a família do ex-presidente José Eduardo dos Santos e ministros da República de Angola. Claro. O presidente João Lourenço, quando estava em Portugal, na enviou. Conferência dos Oceanos, tornou público em Portugal que despachou para lá o ministro Teté, que está a trabalhar na primeira pessoa, Claro. responder diretamente com o presidente João Lourenço, não é, em Angola. Eu penso que essas preocupações o Estado angolano está a levar muito a peito. A As questões sério? sociológicas Sim. e psicológicas, Exatamente. de facto, Por isso- estão a ser Sim. muito bem acauteladas para Sim. que esses traumatismos, de facto, sejam tratados à devida altura. Há pensos que não vão repare, curar a ferida não, agora. Repare, eu estou a dizer que, não obstante todo este processo que está a decorrer, é preciso que se acautele. Porque este antagonismo em esta pública não nos dignifica. Correto. Estou a dizer, é preciso aproximar, não é de formas a desprestigiar o Estado angolano. Portanto, isto ia prestigiar mais ainda, aproximar as pessoas, portanto, conversar, ir saber o que é que se passa. Portanto, se o diálogo com a comissão que está em Barcelona não está a surtir efeito, nós temos aqui pastores, Mas quem é o temos senhor para dizer isso não anciãos está lá a de assistir? alta responsabilidade, de com idoneidade franqueza. reconhecida, podem fazer os bons ofícios. Portanto, procurar todos os canais para aproximar, para que o corpo do antigo presidente venha, a família venha. E aqui falávamos, antes da matéria do Sr. Presidente, da lei. Portanto, a lei ela não pode funcionar como se fosse feita de lápis. Portanto, numa situação pontual vamos apagar. Não. Por isso é que eu recuava novamente de que nós precisávamos de um outro processo de reconciliação. E a Civicop é um bom exemplo que devia ser aproveitada para nós colocarmos uma pedra, criarmos um turning point. Não é? Para pedir uma amnistia. Mas Uma espera aí, amnistia, neste caso, seria eu uma estava ponto aqui- amnistia. de partida em que Posso se falar? reconhecesse. Porque, repare, hoje existem processos contra filhos do antigo presidente. Portanto, é preciso falar as questões também. Mas estes processos decorrem de um período em que havia uma acumulação primitiva de capital como forma de potenciar uma classe económica forte. Portanto, e isto foi aceito como forma de gestão económica do nosso país. Não é positivo para a economia, mas nós aceitamos, consentimos. Hoje, eu que consenti, não posso eu estar a perseguir alguém que usou esse processo. Mas a partir do momento em que o Presidente da República, João Lourenço, apresente aqui a intenção de pretender resolver ou que o funeral de José Eduardo Santos aconteça na tranquilidade, não é um sinal essencialmente de que está preocupado com esses aspectos de reconciliação? É um sinal positivo, mas veja que eu penso que o Sr. Presidente fala quente, né? Foi entrevistado, acho que estava a sair de uma atividade qualquer. Sim, sim. Mas se nós quisermos trazer a família do antigo presidente para Angola, portanto, devíamos revogar aquela lei que os fez sair do país. Porque não podemos dar a ideia que vamos pôr a lei em stand-by para que eles... Não, a lei não pode estar em stand-by. Portanto, a Justiça deve fazer o seu trabalho, cumprir a lei. Agora, se nós quisermos uma reconciliação para que todos aqueles que saíram do país por uma suposta ou eventual perseguição por via de uma lei, portanto, vamos revogar a lei, venham todos, vamos discutir como irmãos, fazer primeiro as exéquias com a tal serenidade, com a conversa, o diálogo, e depois daqui para frente vamos partir de forma diferente. É só isto. Sim. Suzete Fantão. Eu Então. acho lamentável este discurso deste meu colega de painel num momento destes, porque o governo angolano tem sempre acompanhado o presidente João Lourenço. Não é momento, olha, Civicop, vocês deviam ter usado, deviam vocês começar como nós,
com a Civicop, a entregar os corpos dos que vocês mataram durante a guerra, que até hoje não entregaram. Corpos a ninguém. E deviam pedir também perdão, como o Presidente João Lourenço já pediu. É que eu acho incrível você estar aqui a misturar o Civicop com o problema do Presidente José Eduardo Santos. Não tem sentido nenhum, Dr. João, não tem sentido nenhum. O Presidente João Lourenço foi bem claro, a família pode vir toda a Angola assistir ao funeral do seu pai, do seu primo, do seu irmão, do seu familiar que partiu, e eu volto a dizer, vamos falar com respeito e vamos respeitar a memória do Presidente João Lourenço. Não venha com este discurso de campanha política, porque eu também não estou aqui a fazer campanha política. Eu estou profundamente triste porque partiu uma pessoa de quem eu gostava muito, sabe? Gostava muito do Presidente José Eduardo dos Santos. E não vamos aqui acusar o governo angolano do que não está a acontecer, porque você não está lá para assistir. Eu não posso estar a falar do que está a acontecer em Barcelona quando eu não estou lá. Você não pode vir para aqui falar pelo que vê e lê nas redes sociais. Ou que lhe dizem pelo telefone. Nós sabemos também. Também posso falar. Então, vamos aqui ter este diálogo sereno, com respeito, e não estamos, neste momento, a fazer campanha política. Porque a memória do Presidente José Eduardo dos Santos merece muito respeito, volto ao respeito, e vou repetir respeito, e silêncio de todos nós, e deixarmos de estar aqui a falar de coisas que nós não sabemos. Não estamos lá dentro. Pois bem, só um minuto. sim, pastora. Muito rapidamente. Ok. Pronto, Não. nós Isto é muito penso feio. que De forma muito telegráfica mesmo, para darmos a palavra aqui à pastora a fazer confusão. Dor Casteca. O que nós estamos a dizer é que nós devemos usar a Civicop, a Comissão de Reconciliação, porque o que nós estamos a ver é um processo de antagonismo. Portanto, utilizar a comissão para aproximar as pessoas. Portanto, às vezes, nós não devemos entender o respeito como quando alguém diz algo que eu quero ouvir. Portanto, o respeito é também respeitar limites e opiniões diferentes. Portanto, quando pede respeito, você tem que respeitar também o limite. Portanto, nós estamos a dar uma opinião de que nós devíamos evitar o antagonismo. Portanto, unidos, como angolanos, trabalhar para que as exéquias do antigo presidente ocorram com a serenidade, a calminha e a dignidade que ele merece. Portanto, não sei onde é que está a campanha eleitoral, mas... Pastora Dor Casteca. É precisamente isto que eu também entendi. Quer dizer que, a meu ver, já existe uma comissão que já está a tratar sobre isso. Entretanto, o que estamos aqui a trazer são algumas opiniões que provavelmente já estão sobre a mesa de Sua Excelência o Presidente da República. Então, fazemos votos que realmente, para além da própria celebração da vida do Presidente da República, do ex-Presidente da República, porque ali é também a celebração da vida dele. Exatamente. O que estamos aqui a fazer é celebrarmos os feitos dele. Então, era importante, na verdade, que estejamos todos atentos diante desta linguagem toda, deste contraditório, deste falatório que está surgindo nas redes sociais, etc., estejamos realmente preparados para que encontremos uma linguagem comum e toda ela harmoniosa para que tenhamos uma celebração tranquila. Na verdade, o que nós gostaríamos também é mesmo esta inclusão, a reconsideração de todos os pontos positivos que nos levam para um marco de paz, não é? Tanto por parte de todos os angolanos que aqui estão, que choramos por ele, como para aqueles também, os seus familiares que estão fora de Angola. Porque ele era o arquiteto da paz. Foi o arquiteto da paz. Muito rapidamente. Vamos no dar aqui o âmbito parecer. da Civicop, nós temos... Aqui, doutor Sassano, por favor. Exatamente. Direciono aqui para o nosso economista. Olhando para o termo pausa, se essencialmente percebemos a risca, a norma legislativa sobre estes processos que estão a decorrer, se não houver a famosa pausa, que situação é que poderá ocorrer? Eu aqui gostaria de lembrar
um encontro que tive com o José Eduardo Santos, casual. Estava eu num edifício, no 8º andar, onde era prática estar nas quintas-feiras, e José Eduardo Santos também trabalhava naquele edifício às quintas-feiras. E naquele dia, ele perguntou se não havia jovens no edifício, queria falar com os jovens. E eu estava no edifício, tivemos que descer para o 1º andar e tivemos um encontro com o José Eduardo Santos. De facto, quem já esteve próximo de José Eduardo Santos sabe que ele é uma pessoa humanista. Exatamente. Provavelmente só não tem esse sentimento quem conhece José Eduardo Santos da televisão, dos jornais, da rádio, e mesmo essas pessoas que conhecem José Eduardo Santos da rádio, da televisão, até aquelas que não têm rádio e podiam ser as mais aguerridas contra José Eduardo Santos, hoje ficou provado que essas pessoas têm um sentimento extra pelo José Eduardo Santos. Houve pessoas a correrem pela rua, pessoas a chorarem, pessoas já à espera do corpo para começarem a chorar, o que mostra que ele é uma pessoa amada. Provavelmente não esteja feliz com estes discursos não muito positivos que querem aproveitar este momento para atirar pedra a imagens que estão na rua, cartazes e por aí em diante. Eu penso que é o momento certo para recordar José Eduardo Santos pelos feitos fundamentalmente da paz que ele conseguiu trazer para Angola em 2002, geriu esse processo de paz da melhor forma possível, sempre esteve disposto a não abrir mão da paz. A paz era o ganho que ele não abria mão para nada. Não é? Podia abrir mão de outras coisas, como abriu mão do próprio cargo de Presidente da República. Eu tenho estado a dizer que outros presidentes que se dizem ser, que ficaram muito tempo no poder, como o caso de Gaddafi, como o caso de Mubarak, entre outros a nível de África, não é? Nós sabemos como é que tiveram que sair do poder. José Eduardo Santos saiu de uma maneira diferente, pelos seus próprios pés, conforme se diz na gíria. José Eduardo Santos, para preservar a paz, porque sabia que o país estava a enveredar-se num clima de tensão, de discórdia, essa discórdia que estamos a viver hoje entre sociedades civil que disparavam contra membros da sua família que disparavam para o interior do partido, etc, etc. Esse clima todo não agradava, preferiu abdicar-se do poder para evitar que situações complexas acontecessem no país. E saiu bem, não é? Saiu bem para preservar a paz. Eu penso que neste período que vamos decorrer agora, devíamos formatar todas as nossas ações para preservar a paz. E é isto que eu senti no discurso do Presidente da República, a dar esta abertura. Por isso é que eu dizia, não sei qual é o arranjo jurídico que se vai encontrar, mas deve-se encontrar um arranjo jurídico para que a família José Eduardo Santos venha assistir o funeral do país. Isto mostra que, de facto, está interessado em dar continuidade a este processo de paz, iniciado por José Eduardo Santos, e eu penso que todas as forças vivas da sociedade angolana deviam fazer algum esforço para preservarmos esse bem, que eu acredito que é o bem mais precioso que temos, a paz. Nós podemos ter diamante, petróleo, ouro e todo tipo de mineral, mas se não tivermos paz, vai acontecer o que tivemos em 94, inflação, vai haver desemprego, vai haver fome, como a doutora disse muito bem, que são períodos que nós vivemos na primeira pessoa, só não passamos novamente por isso se a gente tiver paz. É a única via que nós temos para desenvolver. Eu gostava aqui de acrescentar, se me permitisse, o seguinte. O combate à corrupção iniciou-se com o Presidente José Eduardo Santos. Aliás, o nosso programa do Governo foi aprovado e lançado há um ano, não é? Nas eleições de 5 anos, nas eleições de 2017, e quem na altura era o Presidente do partido era José Eduardo Santos. Portanto, aquilo foi tudo trabalhado enquanto o Presidente José Eduardo Santos estava ativo no partido. Portanto, ele só deixou de ser Presidente no dia
27 de setembro, se não me engano, ou 24 de setembro, já não me lembro, após as eleições. Portanto, o nosso programa foi preparado e aprovado por ele. Portanto, ele foi dos primeiros sempre a querer combater a corrupção, porque ele tinha perfeita consciência do que, infelizmente, se estava a passar. Então, ninguém pode ficar surpreso ou surpreendido, vou corrigir o português, surpreendido quando houve, de facto, uma luta contra a corrupção que até está a trazer benefícios para o nosso país. Todos os projetos do PIM que se vêem aí hoje são com dinheiro que veio de lá de fora. E não só, não é? Portanto, sim. João Sandro também tem o parecer, vamos eu entre poucos minutos ao o intervalo alcance mesmo. da pergunta do ilustre Manuel, portanto, não havendo a retirada do processo que existe sobre a família, como é que vem? Nós sabemos que há tempos a engenheira Isabel dos Santos foi detida pela Interpol, porque existe um mandado de captura sobre si, portanto foi detida, interrogada neste âmbito. Por isso é que eu chamava a atenção de que, portanto, os problemas devem ser discutidos. E aqui só para dizer que nós temos na nossa sociedade a ideia de que quando nós vamos abordar questões que não agradam os nossos ouvidos, portanto, estamos a pôr em causa a paz. Tá? A paz alcançada em 2002 nunca esteve em risco. Portanto, os angolanos sentaram-se à mesma mesa e, em conjunto, chegaram à conclusão que a guerra nunca mais. Tanto é que já não existem 2 exércitos no país. Para que haja guerra, é preciso que hajam 2 exércitos. Não existe. Portanto, a paz do calar das armas, portanto, esta é definitiva. Mas, doutor, na Líbia não tinha 2 exércitos. Por amor de Deus, não estou a diga dizer. isso. No Egito não havia 2 exatamente, exércitos. ia de facto corrigir isso, não havia 2 exércitos. Estou a lhe dizer, na Líbia existia um general que tinha armas que quis depor Gaddafi. Portanto, ele foi apoiado por forças externas, mas tinha armas. Portanto, hoje não existe isso em Angola. Portanto, os angolanos sentaram-se à mesma mesa e disseram guerra nunca mais. Não existem 2 exércitos, o que existe é a discussão dos problemas para serem resolvidos. Portanto, se volta e meia nós estamos a discutir uma questão importante para que a família do antigo presidente venha, participe das exéquias, haja unidade e nós vamos pôr em causa a paz, portanto, pelo amor de Deus. Portanto, a paz aqui não está em jogo. Portanto, o que está em jogo é nós utilizarmos aqui, por isso é que eu chamo a atenção, uma outra forma de fazer reconciliação para que, daqui a alguns anos, quando este ciclo político termina, não venha um outro que abra novamente processos a perseguir quem estava a governar hoje. Portanto, os angolanos têm que pôr uma pedra no passado, porque eu tenho dito, e é subejamente conhecido, que a corrupção não são pessoas, corrupção são atos que ocorrem nas instituições. Combater a corrupção é você reformar a instituição, reformar as práticas para que o indivíduo em sede da instituição não cometa a corrupção. Porque eu posso combater hoje o Joaquim e a instituição continua com a possibilidade de cometimento de crime de corrupção. Amanhã, quando eu sair, depois será o Joaquim que depois vai me perseguir, porque eu também, em sede da instituição, cometi corrupção. Então, a pessoa que comete corrupção não é presa, não deve ser presa. É melhor reformar as instituições, compreender o contexto complexo que o país viveu e, de um ponto para frente, vivemos uma Angola diferente. Pois bem, vamos também compreender aqui o contexto do tempo, porque não perdoa a ninguém. Vamos a um curto intervalo, voltaremos à reflexão que se impõe relativamente à vida e obra de José Eduardo dos Santos. Renovados votos de boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso especial Informação, precisamente a propósito da morte de José Eduardo dos Santos, ex-presidente da República de Angola, alguém que precisamente foi assinante de inúmeros acordos, protocolos que hoje tornaram Angola num contexto de paz e também reconciliação. Nós vamos aqui ouvir as reações de alguns líderes políticos do nosso país. Precisamente o Presidente do Partido de Renovação Social, PRS, lamenta o passamento físico do estadista e arquiteto da paz, dizendo que
o legado do segundo presidente da República de Angola deve ser encarado como símbolo nacional e também o desaparecimento físico, de certa forma, mexe com todos os angolanos. Que arquitetou a paz e que hoje nos deixou. O ex-estadista angolano José Eduardo dos Santos. A morte é natural, mas há certamente algum declive psíquico, porque José Eduardo dos Santos foi presidente da República durante muitos anos. Dedicou metade da sua vida ao país, a Angola. E ao ter esse desaparecimento físico, certamente mexe com as mentes dos angolanos. Bem, e igualmente vamos acompanhar precisamente a reação do líder da Casa C, também em torno do passamento físico de José Eduardo Santos. Na verdade, o país vive um dos momentos difíceis da sua história, porquanto partiu para a eternidade o cidadão José Eduardo dos Santos. Dizer que em determinado momento do percurso da nossa história, José Eduardo dos Santos teve altos e baixos. Devemos aqui reconhecer aquele que foram os seus feitos positivos. Não são todos os dias em que um Presidente da República que está a combater com uma guerrilha e permite que membros desta organização estejam nos órgãos de soberania. E, no entanto, fê-lo. Na lei constitucional anterior existia a pena de morte, mas, ao momento algum, foi usado por engenheiro José Eduardo Santos de forma oficial. José Eduardo dos Santos deixa efetivamente um legado de um combatente pela libertação nacional, um verdadeiro herói para a conquista da paz e o precursor da verdadeira reconciliação nacional de famílias angolanas desavindas. Pensamos nós que ainda tem muito a dar, tem muito a transmitir às novas e às gerações vindouras, do ponto de vista da valorização da vida humana. Estamos recordados que quando terminou, antes dos acordos de Luena, efetivamente ele tinha vencido a guerra, mas não permitiu que se exterminasse todos os membros da força oponente, assinando pelo seu punho a paz para preservar as vidas humanas de muitos compatriotas nossos, que hoje estão a dar o seu litro para um novo contexto político de Angola, para uma nova realidade na vida dos angolanos. Este feito deve-se a José Eduardo dos Santos. É como tudo na vida, há sempre erros, e enfim, e diante deles, o problema da corrupção, o problema da má governação, mas também, em momentos alguns, não foi bem compreendido. A exemplo, quando tentou institucionalizar a acumulação primitiva de capital, era no intuito de poder promover um empresariado forte e competitivo. Mas, infelizmente, este feito não foi bem entendido e compreendido pelos seus aliados. No entanto, Angola perde um dos seus filhos, que quer sim, quer não deixará de ser um herói nacional, porque deixou-nos a paz, que é o segundo legado maior depois da independência. Neste momento, só nos resta desejar à família enlutada e ao Partido do MPLA os nossos profundos sentimentos de pesar. Parece um verdadeiro diplomata. Assim, enfim, porque José Eduardo dos Santos entrou para a política muito cedo, grande parte da sua juventude já passou como servidor público, um diplomata de carreira, um diplomata gema. Basta ver aquilo que foi seu contributo a nível dos países regionais, da região austral e não só. No entanto, José Eduardo Pois bem, aqui em estúdio já sabemos que tecemos inúmeras considerações, inicialmente no primeiro bloco, sobre a morte de José Eduardo dos Santos. Neste bloco olhamos para aquilo que são as reações dos líderes políticos,
gostávamos que olhassem um pouco para aquilo que foi o compromisso de José Eduardo Santos na integração regional. Hoje, José Eduardo Santos vai ficar nos anais de Angola, na história de Angola e também da África. Corretamente. O que nós vamos ter, o mundo hoje, do ponto de vista econômico, vai agrupando-se em regiões. Temos nós aqui a região da SADC, a própria União Europeia é um grupo, e José Eduardo dos Santos começa, do ponto de vista de governação efetiva, pelas pastas de relações internacionais, ministro das Relações Internacionais, depois ministro do Plano, e são duas peças fundamentais, saber planificar e saber ter diplomacia. Fala-se de universidades nos Estados Unidos que estudam a personalidade de José Eduardo dos Santos enquanto diplomata, não é? Diz que não é fácil, em pleno período de Guerra Fria, conseguir ter aqui americanos a explorar petróleo, não é? Quando ele era fazia parte do bloco dos não alinhados, não é? Então, esta componente diplomática de conseguir navegar nos dois polos do mundo e conseguir trazer um entendimento ao meio, não é? Faz do José Eduardo Santos um esmo-diplomata. E eu penso que será a altura de termos em Angola, se não uma academia, conforme temos a Venâncio de Moras aí na entrada do Clama, de Relações Internacionais, provavelmente ano menos anos teremos também aqui uma academia, já temos uma universidade, provavelmente teremos uma academia de Relações Internacionais José Eduardo dos Santos, e poderá-se mesmo estudar a diplomacia de José Eduardo dos Santos. Não só o José Eduardo dos Santos, que foi um esmo-diplomata, não é fácil um grupo que esteja a conflituar com o Estado ser recebido nos Estados Unidos, na Casa Branca, estendido tapete vermelho, né? Podíamos dizer que Savimbi também foi um bom diplomata, conseguiu feitos em diplomacias também naquela altura da Guerra Fria, um bocadinho complexa. Estamos a falar de alguém que formou-se na China e depois acaba por entrar na Casa Branca com tapete vermelho. Vimos Eduardo dos Santos, quase a mesma coisa, formou-se na Rússia, nas melhores universidades, melhor aluno, tornou-se país aliado, mas depois de 92 vimos a ser estendido o tapete a José Eduardo dos Santos na Casa Branca. Então, os feitos diplomáticos de José Eduardo dos Santos começaram a nível da América, a nível da Europa, depois começam a se refletir a nível da região, não é? Com o desaparecimento físico de Mobutu, José Eduardo dos Santos consegue tomar a liderança de África. Víamos frequentemente líderes africanos a virem para Luanda, a pedirem conselhos a José Eduardo dos Santos, e as cimeiras a nível de África, ele tinha um respeito fora de série. Conseguiu acalmar a região dos Grandes Lagos, conseguiu apaziguar o Sudão do Sul e o Sudão, né, que no final do dia acabam por se dividir em dois países. Quer dizer, José Eduardo dos Santos fez feitos a nível da região, era um líder respeitado a nível da região. Vimos a forma como administrou o conflito aí no Kivu Norte, que hoje, de facto, acaba por estilhaçar, não é? Com dois presidentes novos, com um presidente novo, que é o Tshisekedi, e por outro lado um presidente já calejado, com Calo Kagame, mas, no entanto, ainda assim, José Eduardo Santos conseguiu pacificar os grandes conflitos a nível de África, e não há dúvida que ele é um diplomata de carreira. Pois bem, pastora Deolinda Dorcas Tecas, aqui a questão da dimensão espiritual também que se pode atribuir a José Eduardo dos Santos não se pode descurar sempre que olharmos para a realidade política de vários países da África, porque há sempre a menção de José Eduardo dos Santos na região. Evidente. Dentro da experiência que tenho relativamente à elaboração de algumas agendas, e até a Agenda 2063, a 20, a 23, José Eduardo dos Santos fez parte destas agendas todas. E esta dimensão espiritual, vejamos, por exemplo, quando o Papa esteve cá, ele, aliás, foi recebido pelo Papa em Roma, e quando cá esteve também teve, na verdade, esta chance de
recebê-lo e esteve também a sua família, etc. E mesmo dentro da família cristã angolana, tivemos momentos em que ele esteve próximo também das igrejas e alguns programas sociais, ele esteve atento com estes, porque sabia e sempre considerou a igreja como um parceiro, e isto nós reconhecemos. Só este facto de aquilo que muito bem o presidente da Casa CE disse, o facto da inclusividade de todas as forças vivas na governação do país. Isto é cristão. É cristão. Então, não precisamos não olhar pelos fatos negativos. Somos imperfeitos, ninguém é perfeito 100%. Então, é necessário agora, nesta fase, olharmos sobretudo para aquilo que foi realmente a contribuição dele de forma positiva neste país e mesmo para os países dos Grandes Lagos, na região da África Austral e de tantos outros países. Eu, claro, andei um pouco por esses países africanos e quando me identificasse como angolana, dizia, dos Santos! Era dos Santos. Quer dizer, não conhecíamos, era dos Santos. Então, temos esta imagem de alguém que realmente deixou marcas, não apenas na vida dos angolanos, mas também a nível da África Austral, a nível da região africana, ou então do continente africano e do mundo em si. Pois bem, nós vamos direcionar a palavra também ao sociólogo João Sassando e aqui também a nossa representante do Comitê Provincial e também da Comissão Executiva, Suzete Antão, mas em nota esclarecer que já começam a surgir algumas mensagens também de condolências vindas de vários presidentes a nível da África, aqui a destacar precisamente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que destaca precisamente a figura de José Eduardo dos Santos de forma indelével, faz menção que a luta de libertação sul-africana acabou por ser também um trampolim para o desenvolvimento a nível da região. No final traz aqui os sacrifícios do povo angolano e a liderança inabalável de José Eduardo dos Santos. Há outra mensagem também que vem de Moçambique, de Filipe Nyusi, aqui a trazer a mensagem precisa como artífice da paz e também da integração regional dos países da SADC. Tal como já aqui dissemos, são mensagens que vão ficar patentes. E de que forma é que, a nível da África, se deva reconhecer com mais precisão a figura de José Eduardo dos Santos? O grande feito foi a Batalha de Cuito-Canaveral, que foi à queda do apartheid na África do Sul e a libertação do grande Nelson Mandela. Portanto, que foi obra do presidente José Eduardo dos Santos. O presidente José Eduardo dos Santos, naquela altura, teve de facto um grande protagonismo porque Mandela estava há muitos anos preso, o apartheid eram horrores, só quem não esteve lá que não sabe, porque o apartheid era horrível, horrível, e então fico feliz de ouvir essa mensagem do presidente da África do Sul, porque eu sei que os sul-africanos nunca vão esquecer o dos Santos, porque o dos Santos libertou, ajudou a libertar os sul-africanos. E lá está. Nelson Mandela também uniu os sul-africanos, não dividiu, uniu também, teve esse protagonismo na história sul-africana. José Eduardo dos Santos vai ser recordado por muitos presidentes africanos, porque ele teve, de facto, como ainda agora aqui a pastora falou, os Grandes Lagos começaram com José Eduardo dos Santos, as negociações, e que hoje estão a correr muito bem. De facto, também o presidente João Lourenço tem feito um excelente trabalho. Ele deixa marca internacional, não só cá,
em África, no nosso continente africano, mas na China, na Europa, na União Europeia. Eu lembro-me de ouvir Durão Barroso falar de José Eduardo dos Santos, quando nós éramos de esquerda, não é? E ele um homem do PSD, em que ele elogiava de facto muito o presidente José Eduardo dos Santos. Lembro Fernando Nogueira também, o ministro português, com quem uma vez estive na Fundação Milénio, que ele era presidente da Fundação Milénio, e que eu saí de lá vaidosa, porque ele disse os maiores elogios ao presidente José Eduardo dos Santos. Então ele teve de facto momentos muito altos e era de facto, como ali o colega do painel disse, um grande diplomata e um grande estratega. José Eduardo dos Santos era um grande estratega. João Santos, como é que podemos olhar para estas mensagens vindas destes líderes dos países a nível da África? Não, é merecido. Eu penso que todas as principais regiões africanas, desde a CEDEAO, CIRGIL, SADC, tiveram uma certa interferência no sentido da busca de estabilidade económica, política e social por parte da liderança do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, e, portanto, este reconhecimento é absolutamente normal. Muito disto pelo sucesso do nosso projeto de reconciliação nacional. Portanto, o processo de reconciliação nacional em Angola é um exemplo, como se dizia no tempo de José Eduardo dos Santos, um exemplo para a África e para o mundo. Exatamente. Portanto, angolanos, que estavam em conflito e numa guerra, nós sabemos que as pessoas tratam-se por inimigos, chegaram ao ponto de sentarem-se à mesma mesa, discutirem como irmãos, fazerem a reconciliação, a integração social dos ex-militares. Portanto, houve a unificação da grande família angolana. Veja que nós, em Angola, temos todas as condições para ser um grande país. Os demais países africanos têm problemas étnicos graves. Portanto, a falta de paz, de coabitação entre diferentes grupos étnico-linguísticos. Nós aqui em Angola, apesar de termos diferentes grupos, mas coabitam na passividade, na irmandade, na tal paz. Portanto, Angola é sim um exemplo a seguir, desde a altura da liderança de José Eduardo dos Santos, que teve uma participação não apenas na questão africana, mas sobretudo também na criação da CPLP, portanto teve um papel também considerável, e eu penso que nesta altura lembrar José Eduardo dos Santos é fazer um recuo histórico, aquela participação que foi positiva para que Angola estivesse onde está hoje. E eu penso que, mais do que nós relembrarmos os grandes feitos de José Eduardo dos Santos, é hoje utilizarmos este legado de paz, de unidade, para consolidar ainda mais. Portanto, construir em Angola, e quando eu me referia à Civicop, era no sentido de que, depois de todo este processo, está previsto a construção de um monumento que vai simbolizar todo este processo de conflito de 75-2002. Portanto, seria uma oportunidade neste âmbito, portanto, neste monumento, ter estas figuras, estas ilustres 4 figuras que, como dizia, assumiram o protagonismo num momento muito difícil e complexo do nosso país. Portanto, seria o monumento do Quarteto Fantástico, né? Agostinho Neto, Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos, Olden Roberto. Portanto, seria muito bonito ver estas 4 ilustres figuras que todos os angolanos se revêem nestes grandes líderes e, portanto, este legado de paz, de unidade, de serenidade e de nunca mais voltarmos ao ódio, ao antagonismo, em discutir as questões sociais, os nossos problemas, sempre com nós e eles. Não, nós aqui somos nós. É este exemplo que os 4 líderes deixaram para nós. E é este exemplo que a juventude
principalmente, tem a responsabilidade de continuar a cimentar, e eu tenho a profunda convicção que vai fazer isso Nós mesmo. poderemos olhar também para a percepção da juventude nesta situação toda, mas gostávamos de ouvir aqui Suzete Antão. Tem algo para ser? Sobre o que disse, eu queria aqui relembrar que foram assinados vários acordos de paz. Quem no dia a seguir dizia que não era assim era o Jonas Savimbi, o Dr. Jonas Savimbi. Muita paciência teve o Presidente Eduardo Santos. Lá estamos com o seu humanismo, porque houve 2 vezes, pelo menos, que o General João de Matos tinha o Presidente, o Dr. Jonas Savimbi, na mão, cercado, e que mandaram recuar. Portanto, o Presidente Eduardo Santos mandou recuar. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Então, ele assinou vários acordos, foram assinados vários acordos. O acordo de paz era inerente ao que aconteceu, não é? Tinha que acontecer, porque a UNITA estava desmantelada naquela altura, temos que contar a realidade. Então não houve discussões, tinha que ser. O que houve foi, da parte dele, o não vingar-se, e muita gente ficou contra o Presidente Eduardo Santos, porque queriam de facto vingança, e ele não quis a unificação de todos os angolanos, unir e juntar, como já referi ainda há bocado, os militares todos nas nossas FA. Foi isso que aconteceu na história de Angola. Exatamente. Foram muitos acordos assinados. Era só para dizer que o processo de paz que culminou em 2002, sim, é muito rápido. Começou a ser tratado exatamente pelo Presidente Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Portanto, ele já fez uma comunicação a decretar o cessar-fogo unilateral. Portanto, só que, por isso é que eu estou a dizer que nós, quando estamos a tratar da história, vamos cimentar os bons factos para construir Angola. Portanto, houve uma ideia de pensar-se que a paz em Angola dependia da eliminação física do adversário. Portanto, isto, como dizia, marca a história. Mas eu penso que hoje, mais do que nós remoermos estes factos, devemos aproveitar a reconciliação para cimentar os factos temos que positivos dizer a verdade, o que é e que se crescer. passou. Mesmo quando se diz que a questão da Batalha do Cuito Carnaval, portanto, a libertação de Nelson Mandela e a extinção do apartheid na África do Sul deveu-se muito pela luta do ANC, portanto, o partido do próprio Nelson Mandela, quando ele esteve detido, portanto, fizeram uma luta muito forte com os seus aliados internacionais, conseguiram tanto a independência, a eliminação do apartheid, a libertação de Nelson Mandela. Agora, dizer que a Batalha do Cuito Carnaval foi o fator único para a libertação de Nelson Mandela, penso que não é o fator para não correr é com os justo. sul-africanos daqui. Doutor, só um minuto. Nós tínhamos bases do ANC, exatamente, só alguns segundos. Tínhamos bases do ANC aqui no Kibashi. Kibashi é a entrada a Puis, o que implica dizer que a resistência que era feita dentro da África do Sul, da Namíbia, a SWAPO, não é? Tinham as bases em Angola. O apoio logístico todo era Angola. É bem verdade que dentro do terreno tinham forças destes grupos a lutar, mas foi fundamental o apoio interno de Angola. Concordo que não temos um único fator. Temos fatores determinantes, não é? Exatamente. E Angola foi um fator determinante nessa história, não é? De maneira. Doutor, muito rapidamente. Vamos continuar a olhar para a abordagem da juventude, precisamente. Não, era só para dar um exemplo. Tem-se dito que a história não se apaga. Claro. E durante algum certo período de tempo viveu-se em Angola, e ainda há estes registros que os jovens não conhecem a história real de Angola. Como é que a juventude atual deve, no amanhã, né, ter esta informação precisa dos feitos da vida de José Eduardo dos Santos de forma materializada, para que a história, digamos, continue a trazer a real satisfação do desenvolvimento social e económico e também político? Luís, Angola é o único país do mundo onde o passado é incerto. A incerteza devia estar no futuro, mas nós temos incerteza no passado. Temos incerteza no passado por conta dessa discussão que estamos a ter aqui agora. Vês que estamos a contar um facto passado que tem que ver com a libertação da Namíbia, África do Sul,
e estamos incertos. E que a própria presidenta sul-africana acabou por referir. Estamos incertos porque não conseguimos construir a história. Eu se tenho dois lados, por exemplo, a lutarem, tenho um repórter jornalista de um lado, tenho um jornalista do outro lado, cada um vai narrar só aquilo que está a ver. Mas, no entanto, há uma história conjunta que precisa de ser construída. Nós precisamos de construir essa história, deixarmos os egos de lado, das vitórias de lado, do eu ser forte de lado, porque a comunicação tem dessas coisas. Nós ouvimos, por exemplo, e agora está presente entre nós, a guerra na Ucrânia. Mas quando você vê que, por exemplo, o indivíduo está a perder a guerra, está a recuar, mas ele diz que não, estou a ceder o terreno, já não quero mais, quer dizer, mas afinal perdeu mesmo a guerra. Então, é preciso não termos esse tipo de comunicação de vitórias derrotadas. Você mas perdeu, o presidente sul-africano é que referiu isso. Um discurso de vitória. Não é? Então, precisamos construir o nosso passado, termos um passado de facto. Não é? E isto só se consegue com uma comissão de verdade. Não é? Em 77 tentou-se criar uma comissão de verdade, não foi constituída. Tentou-se em 2002 criar também um grupo para reconstruir a história de Angola, não se conseguiu. Eu penso que de boas vontades José Eduardo dos Santos nos deixa, porque ele teve sempre esta vontade de reconciliação nacional, de construir de facto a história de Angola, mas temos que ser honestos que nós não permitimos que estes feitos fossem alcançados. Agora estamos nós vivos, já não temos José Eduardo dos Santos. Eu penso que temos agora nós que fazer, não é? Acabar de construir o edifício que ele começou a construir, que é da paz, e termos um passado, de facto, que os nossos filhos venham a reconhecer. Vamos olhar mesmo também aqui para, foi o presidente sul-africano. Talvez gostaríamos. O presidente sul-africano é que referiu. As considerações, vamos começar com a maior glória é nós contarmos a história como ela é. Portanto, esta incerteza que o doutor diz, ela decorre do facto de nós enviosarmos a história. Portanto, a juventude hoje não conhece a verdadeira história de Angola porque existe alguém que não contou a história como deve ser. Portanto, é só para ver que nós temos 3 pais da independência. Olden Roberto, Agostinho Neto e João Nesta Vim. Mas hoje nós temos um pai da nação. Portanto, um único herói. Portanto, se nós quisermos que a juventude acate este legado de paz que José Eduardo dos Santos deixa para os angolanos, é preciso que nós contemos a história como ela foi, como factos verídicos, e não escamotear a história. E eu tenho dito que é preciso nós reformularmos o sistema de educação. A educação, ela, para nós africanos, ela é um processo de iniciação. Às vezes nós dissemos, mas como é que os líderes africanos formam-se na Europa, depois vêm para a África e depois levam a riqueza novamente para a Europa? Parece que os europeus é que inviabilizam o desenvolvimento africano. Não existe nenhum europeu que senta com um líder africano e diz, olha, posto em África, você vai agir assim. Não. É que você estudando no sistema educativo dele, você está a ser iniciado nos seus valores. Portanto, se nós quisermos que a juventude acate, conheça a história, é preciso criarmos um processo de educação que seja uma verdadeira iniciação, em que os factos são contados como eles aconteceram, incluindo todos os atores e não apenas uma parte. Doutora Deolinda, também, pastora Deolinda Dora Casteca, também em gesto de considerações finais. Não, eu gostaria realmente de me apegar ali o contar a história. É necessário que incentivemos a juventude. E eu penso que este período que, enquanto refletimos sobre a vida e obras do ex-presidente da República, isto vai incentivar a juventude a conhecer um pouco mais sobre o que realmente aconteceu em Angola. Mas, olhando também para este legado que ele deixa, que é da paz e reconciliação, acredito que a Civicop e tantas outras instituições poderão realmente contribuir para o ambiente pacífico que nós gostaríamos de ter, sobretudo nestes dias em que esperamos celebrar a vida
do nosso ex-presidente da República. Pois bem, sujeito então, sei que tem uma informação precisa sobre a comissão Sim. que foi criada. Para explicar aqui ao Dr. João que a Sua Excelência o Presidente da República criou uma comissão para a organização da cerimónia fúnebre com a seguinte composição: Ministra do Estado para a área social coordenadora, será a coordenadora, Ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, Ministro do Interior, Ministro da Administração do Território, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Ministra das Finanças, Ministra da Saúde, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Governadora da Província de Luanda. Os titulares dos órgãos que integram a Comissão devem indicar de imediato os respectivos representantes ao coordenador. Presidente João Lourenço assina. Okay? Portanto, como vê, há preocupação do Estado angolano. É apenas a nota de esclarecimento sobre já a comissão que foi precisamente criada. Já estamos a terminar. É o protocolo, está absolutamente correto para que se faça as exéquias de um João Cessando, nós estamos agora com 57 minutos, já da hora 21. Nós estamos a finalizar, queremos precisamente agradecer pela vossa presença e contar mais vezes. Muito obrigada. Uma boa noite. Okay. Pois, ao nosso telespectador, esperamos que tenha acolhido aqui o devido esclarecimento do assunto que marca o país e o mundo, precisamente a morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Importa aqui referenciar que foi um político angolano que serviu como presidente de Angola de 1979 a 2017. Como presidente, José Eduardo Santos também foi comandante em chefe das Forças Armadas angolanas e presidente do Movimento Popular para a Libertação de Angola. Em 11 de março, seguramente, de 2016, José Eduardo Santos anunciava que deixaria a carreira política em 2018. Fica aqui, precisamente, também os mais sentidos, digamos, palavras de pesares à família enlutada, e é com este dado que colocamos ponto final a mais um especial e informação na Palanca TV.